Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para comentar mais uma lição, e desta feita a lição de número 2 desse quarto trimestre de 2018, cujo tema da nossa revista desse quarto trimestre da Betel Dominical é Neemias enfrentando os desafios com oração, ação e perseverança. Como eu disse, é a lição de número 2. Esta lição será dada no dia 14 de outubro de 2018. O tema desta lição é o valor do planejamento na vida do cristão. O nosso texto áureo se encontra em Neemias capítulo 2 e o versículo 5. A nossa verdade aplicada diz que em tempo de muito ativismo e imediatismo é preciso resgatar a prática da oração, da reflexão e do planejamento. Texto de referência se encontra no capítulo 2 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 4. Pois bem, meus queridos, logo de começo nós vemos Neemias colocando sem maquinação, pois eu observo que ele não foi pré-programado, como se ele dissesse assim: vou entrar na presença do rei com uma cara triste para que o rei fique com dó de mim e me dê a oportunidade de falar com ele, para ele me deixar ir a Jerusalém reconstruí-la. Não. Neemias, ele não premeditou isso. As coisas aconteceram naturalmente. Ou seja, resposta de oração. Pois ele mesmo diz no versículo 11 do capítulo 1, conversando com Deus: Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. É claro que estava no coração dele todo esse projeto, todo esse planejamento, de que Deus viesse a trabalhar no coração do rei Artaxerxes. E uma outra coisa, ele diz aqui a resposta ao teu servo hoje, como se ele saísse desta oração e já fosse até o rei persa. Porém, sabemos que desta oração até o momento que ele se apresenta perante o rei, leva-se aí 4 meses, aonde Neemias sempre se apresenta diante de Deus em oração e em jejum, apresentando esta causa. E agora aprove a Deus essa oportunidade para que Neemias, diante do rei, viesse obter esta vitória. Quando nós olhamos para o texto, dá para notar que a tristeza de Neemias, quando ele entra na presença do monarca persa, era tão grande. Os estudiosos no assunto afirmam que se tratava de um estado depressivo, Esta tristeza estava tão grande que ele não teve nem o cuidado de se preocupar em disfarçá-la, colocando um sorriso no rosto
na hora de servir o monarca. Mas notamos também que essa era a mão de Deus trabalhando na vida de Neemias para ser colocado em ação o que Neemias vinha há 4 meses pedindo a Deus em jejum e oração. Chegou a hora então de agir. A sociedade cristã dos dias atuais precisa voltar a viver a velha prática da oração e da reflexão. E no que tange então ao planejamento, no que se refere ao desempenho de qualquer coisa relacionada com a obra do Eterno, é que precisa haver mesmo esse planejamento. Investir hoje é saber que só depois é que alcançaremos resultado. E isso digo primeiro na questão da oração, mas também em tudo que vai se desenvolver na obra de Deus. Precisa ter um planejamento visando um resultado futuro e não imediato. Até porque nós não podemos ficar refém deste imediatismo. Sabemos que Deus trabalha a seu tempo, segundo a sua vontade, e as coisas só acontecem dentro do propósito de Deus. Então, o investir hoje é saber que só depois é que nós alcançaremos o resultado. Aqui, para esse primeiro ponto, nós queremos destacar a questão de que há uma necessidade de se responder adequadamente a ocasiões. Aqui nós vamos aprender que o sucesso de um grupo, ele passa necessariamente por uma liderança que age com sabedoria, que saiba agir de maneira correta, que saiba aproveitar as oportunidades que lhes são dadas por Deus, como foi o caso de Neemias. Queridos, Neemias, ele tinha a convicção e a certeza de que Deus estava trabalhando em seu favor. Outro dado importante a respeito de Neemias, que quando Neemias entra na presença do rei Artaxerxes com essa tristeza, o próprio rei diz, olhando para Neemias, que tristeza era aquela que ele estava, e que aquela tristeza era uma tristeza de alma. Dentro dos dados históricos, entrar na presença de um monarca persa, dentro da cultura daquela monarquia, naquela época, entrar com um semblante triste era pôr em risco a própria vida, pois conforme o ânimo ou o humor da pessoa que se colocava diante do rei e que não lhe agradasse, ele poderia mandar executar aquela pessoa naquele mesmo instante. É como diz o nosso comentarista, as regras de etiqueta no tempo do Império Persa eram muito severas. O simples fato de uma pessoa estar trajando luto, ela não poderia entrar no palácio, muito menos na presença do rei, só pelo simples fato dela estar trajando o luto. Quem não lembra de uma outra situação em que a Bíblia nos manifesta, o caso de Esther, que também por amor ao seu povo proclamou o povo para jejuar e orar junto com ela, e depois desse jejum coletivo de 3 dias, ela entrou no palácio sem ser convidada, sem ser anunciada,
Esta ação poderia lhe custar a vida, mas ela recebeu graça de Deus e foi recebida pelo monarca naquela época, e pôde então expressar também a sua necessidade e não ter a perda da sua vida. O que eu aprendo aqui nesses casos é que quando estamos em comunhão com Deus, até as coisas que parecem contrárias, elas se tornam favoráveis para o nosso intento. Irmãos, aquilo que parecia que ia dar errado, Deus entra e faz dar certo quando nós vivemos essa comunhão com Ele. É como a palavra de Deus diz, que Ele nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos. Em seguida, nesta questão do valor da resposta com sabedoria, começamos por Provérbios 15, 22 e 23, aonde vai estar descrevendo o perfil de Neemias. O versículo 22 diz que onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão dos conselhos se confirmarão. O que vemos em Neemias foi um Neemias buscando conselho em Deus. O versículo 22 diz que o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. O que vemos em Neemias, ele soube aproveitar a oportunidade aberta por Deus. E ainda em Provérbios 17, 27 e 28, o versículo 27 nos diz que o que retém a sua palavra é o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Este era, sem dúvida, o Neemias que estava diante do rei. Ele soube se calar no momento certo, para que nessa oportunidade aberta ele aproveitasse ela com unhas e dentes. O versículo 28 diz que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, será reconhecido como sábio. E aquele que cerra os seus lábios, ou fecha os seus lábios, se cala, é tido como sábio. E Neemias teve este comportamento diante de Deus. Ainda continuando aqui por alguns versículos bíblicos, em Provérbios 10, 19, nós temos outra característica de Neemias que é manifesta para nós: a prudência. Na multidão das palavras, diz o versículo, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, este é prudente. Este foi um proceder de Neemias. Provérbios 16, 16 nos ensina que melhor é adquirir sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Vemos então no caráter de Neemias todos estes princípios. Assim, estamos considerando então esta questão do valor da resposta com sabedoria. Aqui chega o momento de Neemias ter a sua campanha de jejum e oração respondida, que foi feito durante aqueles 4 meses diante de Deus. Aqui neste tópico, mais uma vez, observamos quão importante é estar em plena comunhão com Deus. E o que se destaca além da prudência, da sabedoria de Neemias, é o seu equilíbrio. Equilíbrio este que nós já até comentamos na lição passada
sobre quando nós demos o exemplo, assim, fazendo uma comparação para manifestar com o equilíbrio de Neemias, daquele mar revolto, onde as ondas estão nervosas, porém vem uma folha e ela cai sobre aquelas ondas, calma e serena, e aquela folha ela vai seguindo pacificamente aquelas ondas sobre elas até que elas se acalmem e a folha saia tranquila na praia, na areia da praia. E o que nós vemos de Neemias é este equilíbrio, e o que precisamos ter em nós é este equilíbrio. Este era o perfil de Neemias, um perfil de equilíbrio, até com a sua própria alma, como o mesmo rei disse, aquela tristeza de alma. Neemias, ele soube se portar equilibradamente diante do monarca. Aqui aprendemos que a oração e a confiança em Deus nos coloca nesse estado de equilíbrio, de tal forma que nós conseguimos vencer até o medo. Neemias, como nós é bem apresentado, estava com medo, mas ele não deixou que este medo o vencesse. Ele não deixou que o medo fizesse ele perder de vista a mão de Deus agindo em seu favor. Pois, como bem sabemos, na monarquia persa, uma vez que o rei desse uma ordem, ele não poderia voltar atrás. A lei não era sujeita ao rei, mas o rei era sujeita à lei. Quem não lembra de Dário, que assinou uma lei, um decreto, e nada pôde fazer por Daniel por causa daquele decreto? Porém, aqui se destaca duas coisas dignas de ser observada nesta vitória em que Neemias adquiriu do rei Artaxerxes. Primeiro, e exclusiva, a operação de Deus para fazer que tudo acontecesse exatamente como estava projetado por Deus. E uma segunda coisa, e não desmerecendo a ação de Deus, e aqui só é um pensamento meu, e como diz o meu pastor, todo pensamento é torto. Eu penso também na questão do testemunho de Neemias. Por causa do testemunho de Neemias perante o rei Artaxerxes, ele também encontrou essa guarita, essa oportunidade que lhe foi aberta. Como diz alguns especialistas estudiosos, Neemias, ele era uma espécie também de conselheiro do rei. Com certeza, meu amado, no seu cotidiano, na corte, ele teve um testemunho, e isso contribuiu também significativamente para esta credibilidade que Neemias tinha diante do rei. E torno a dizer que este é um pensamento meu, mas é claro que aqui a situação ela é totalmente diferente do acontecido no tempo do reinado de Dário, com Daniel. Vemos que este era um momento festivo, onde estava na presença do rei a rainha. Não existe ninguém conspirando nas costas de Neemias, como foi no caso de Daniel. Ninguém estava armando uma cilada para tentar condená-lo e assim colocá-lo em maus lençóis diante do rei, pois assim estaríamos afirmando que Daniel não tinha testemunho diante de Dário, o que não é verdade. A situação aqui é outra. Porém, com certeza,
tanto no caso de Neemias como no caso de Daniel, os dois tinham testemunho diante dos monarcas persas. Porém, o que se destaca aqui é que tudo desenrolou por um grande operar das mãos de Deus através da vida de Neemias. E Neemias, mesmo com este medo, sabendo do risco que corria, não hesitou de responder assim que o monarca lhe questionou: Neemias, por que esta tristeza? E Neemias, sem mimimi, sem pestanejar, sem se preocupar com os protocolos reais, expôs imediatamente, de uma maneira tão clara, o motivo da tristeza em que sua alma estava acometida. Neemias estava diante de um cenário em que ele tinha de tomar uma decisão rápida, sem perda de tempo, ou ficar enrolando um arranjadinho e preocupado com os protocolos reais. Não, ele não se perdeu com isso. Entre os muitos pensamentos que podemos tirar daqui, eu prefiro ficar com que Neemias, ele recebeu do rei a oportunidade de ir até a terra natal para reedificar Jerusalém. Não porque ele omitiu informações de sua terra natal, com medo do rei não permitir a reconstrução, como aconteceu anos atrás com a primeira leva que estava sob a liderança de Zorobabel. Este é um pensar meu, deixo bem claro. Mas a causa principal foi porque Deus estava trabalhando no coração do monarca persa. E este monarca, por sua vez, foi amolecido pelo trabalhar de Deus. E assim o Artaxerxes liberou Neemias para fazer aquilo que Deus havia colocado na alma de Neemias e que estava dentro do projeto de Deus. Neemias, ele usa de sabedoria, evitando polêmicas desnecessárias. Meus irmãos, com essa atitude de sabedoria, Neemias evita situações embaraçosas. E aí, o nosso comentarista vai nos dizer que muitas situações elas poderiam ser evitadas se a gente estritamente, com sabedoria, usasse as palavras necessárias na hora certa. Pois Deus trabalhou de uma forma soberana no coração do Artaxerxes, não somente na liberação de Neemias para liderar a reconstrução, mas dando a Neemias tudo o que foi necessário, todo tipo de ajuda, todo suporte possível para ele usar nessa empreitada. E aí vemos a necessidade de se responder adequadamente nas ocasiões em que aparece. Responder nessas ocasiões de uma maneira certa. Em seguida, considerando o tópico 2, que fala sobre a importância do planejamento, que é o tópico central dessa segunda lição, o valor do planejamento na vida cristã, e neste tópico será um tópico voltado exatamente para esta visão, esse planejamento, a vida cristã. Então, um tópico de cunho
de aplicação espiritual para nossas vidas. Assim, então, nós vamos aqui destacar neste tópico que o planejamento ele é de suma importância para a vida do cristão, pois o planejamento ele é essencial para a eficácia de uma boa administração. Planejar significa traçar objetivos, escolher caminhos a ser seguido para o melhor funcionamento, seja de uma empresa, seja de uma ação que você vai tomar e etc. E com relação à obra de Deus, é de suma importância nós também estarmos procedendo desta forma. Estudando o livro de Neemias, nós vamos encontrar no perfil deste grande líder um homem que antes de agir, de fazer ou proceder, ele planejou. Particularmente, eu acredito que estes 4 meses de jejum e oração em que Neemias se separou para buscar aquele que tinha condição de abrir as portas para o que ele estava buscando, eu creio que durante esses 4 meses de jejum e oração também foram 4 meses de muitos pensamentos, de muito planejamento, de muito estudo e de muito ouvido atento às orientações que Deus estava dando a ele. Pois creio que o mentor desse planejamento de Neemias era Deus. Quem influenciou Neemias para que ele tivesse toda esta estratégia pronta para pôr em prática assim que fosse lhe dada a oportunidade? Este mentor de Neemias foi Deus. Devemos reconhecer que sem a mão de Deus trabalhando em nosso favor de alguém que está liderando qualquer investimento que este possa estar fazendo, não terá sucesso esperado. E isto digo para quem possa estar numa empreitada como esta de Neemias, que era algo que estava dentro dos propósitos de Deus, mas não desconsidere também os seus planejamentos pessoais. Se quer ter sucesso nisso, seja este cristão ou não, se colocar Deus à frente, se colocar Deus perto desse planejamento como mentor, buscando a orientação de Deus, com certeza o sucesso vai além das nossas expectativas. Foi como Jesus disse no Evangelho de João, que sem Ele nada podemos fazer. Então, o líder cristão, ele precisa mesmo de estar na direção de Deus, pois em uma situação como esta, em decorrência de Neemias, vem de Deus e repousa sobre o líder estas fundamentais habilidades e talento para este liderar e alcançar o sucesso necessário em sua empreitada. Neemias, ele estava prestes a quebrar uma hegemonia de povos que estavam fixos naquela região há 90 anos. Com certeza, meu amado, ele sabia que o trabalho não seria fácil e sabia que encontraria uma alta resistência, até porque anos atrás, sob o comando de Zorobabel, quando este tentou reconstruir o templo e a cidade, eles foram
eles foram impedidos e tiveram a construção embargada por causa dos opositores. Só que agora a situação é outra. Desta vez é ninguém menos do que o copeiro do rei. E ele está ali para executar esta obra não de qualquer jeito. Ele não vem na sua força, na sua capacidade. Primeiro, ele vem munido da força e da capacidade de Deus. E vem também debaixo da autoridade do rei persa. Ele vem munido das suas anuências para restaurar as muralhas da cidade, desenvolver com sabedoria e organização esta, como ele mesmo diz, grande e extensa obra. Uma coisa digna de nota aqui é que Neemias, mesmo estando aparelhado como estava, ele teve a cautela de não chegar ali chamando a atenção de ninguém naquele momento. Ele foi na surdina, na calada da noite, sobre um animal até um certo local, depois começou a andar sobre os escombros ali, observando, identificando e analisando, vendo tudo o que tinha de ver com os seus próprios olhos da situação em que se encontrava Jerusalém, sem dizer nada para ninguém, dos seus objetivos, dos seus planos, dos seus projetos. Assim, nós conseguimos então notar a importância de um bom planejamento. Neemias, ele antecede todo esse projeto que Deus lhe comissionou com este bom planejamento. E é claro, inspirado por Deus. É como a Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 14, versículo 26 ao 33, quando ela nos diz que quando alguém vai construir alguma coisa, ele tem que sentar, calcular, planejar, para não começar e parar pela metade. É exatamente o que vemos nos dias atuais, com muitas igrejas falando de construção de templo físico. Começam os líderes, eles não se preparam, não se projetam, não calculam, e aí nós vemos muitas obras começadas e não terminadas, e porque acima de tudo não buscaram a direção de Deus para aquela situação, para saber se aquilo era realmente um projeto de Deus. Porque uma coisa é você trabalhar projetando em cima dos planos, projetos de Deus, e outra é você querer fazer com que os seus projetos venham prevalecer. Se esses seus projetos eles estiverem sendo lançados diante de Deus e com a aprovação de Deus, com certeza terá sucesso, mas precisa haver planejamento. E Neemias, ele foi esse. E uma outra coisa que nós vemos aqui, que ele estava vindo preparado para resistir no Senhor toda a oposição que pudesse se levantar contra ele. Então, como o nosso primeiro subtópico fala da questão de conhecer o homem, mostrando assim que temos de ter a capacidade de observar através da convivência a personalidade alheia, para que assim nós venhamos agir de uma maneira correta e sábia para com este ou com aquele. Assim, foi essa capacidade
que nós enxergamos em Neemias. Neemias vinha com tudo, estava preparado para pôr em ação este projeto de Deus avivado em seu coração, a reconstrução dos muros, do templo, da cidade de Jerusalém, a capital da nação de Israel, que estava voltando a ser uma nação com seu governo devidamente organizado. Tudo isso pela importância de um bom planejamento. Devido a ele conhecer o homem, a cultura e manter Deus como o mentor desse projeto, nós vemos então o sucesso desta empreitada de Neemias. E assim aprendemos com letras garrafais a importância de um bom planejamento na vida cristã. E aqui, então, entramos por esse lado espiritual que vai tratar mesmo a nossa vida cristã com Deus, a nossa conduta, do nosso procedimento, dessas ações de uma forma planejada. Tudo que nós, como cristão, vamos fazer tem de ser no mesmo caminho de Neemias, ou seja, o mesmo perfil de seu caráter. Temos que ter equilíbrio, prudência, sabedoria, honestidade, sinceridade, entrega, amor, entre outros. E destacamos sobre toda essa personalidade deste grande líder na questão da importância de ter um bom planejamento para a sua vida cristã, em particular para cada indivíduo, é estarmos na total dependência de Deus. Se queremos ter sucesso em nossos projetos pessoais, é indispensável a nossa vida termos este mesmo proceder de Neemias, seja ele no âmbito material, econômico e principalmente no âmbito espiritual. Como eu disse acima, falando de Lucas capítulo 14, do versículo 26 ao 33, e agora em direção à nossa vida espiritual. Lá fala de uma construção física, agora nós vamos falar dessa construção da nossa vida diante de Deus. Quem não planeja não chegará ao fim de seu investimento. Com direção à vida espiritual, quem não planeja edificar a sua vida em Deus, logo estará desviado, afastado, por não ter dado conta de continuar servindo a Deus. O cristão que aceita Jesus, ele precisa entender que ele não está entrando no jardim do Éden, mas sim um campo de batalha. Ele precisa entender que aqui ele não vai viver uma vida só de bênção, mas ele também terá lutas. Ele terá que enfrentar tentações, investidas pesadas do inimigo contra a sua vida. Mas ele também terá de entender que se ele permanecer fiel a Deus, ele terá Deus como aquele que vai permanecer fiel a ele e que vai estar lhe ajudando sempre, lhe guardando e lhe fortalecendo. Ele entenderá ainda que as investidas do inimigo, as lutas, as tentações, as tribulações e etc., elas são promotoras de Deus para fazer com que o cristão viva
um amadurecimento e que a cada dia seja um cristão melhor até chegar no céu, até ir passar a eternidade com Deus. E assim vemos a importância desse planejamento na nossa vida cristã. Se nós estivéssemos nos autoanalisando, nos disciplinando, projetando uma vida de oração, de entrega, campanha constante diante de Deus, talvez os cristãos não estivessem vivendo uma mornidão espiritual como se vê nesses últimos dias. Mas Jesus ainda não voltou, a gente ainda não morremos, e então enquanto temos fôlego de vida e Jesus não volta, nós temos a oportunidade de adentrar dentro desse projeto, desse planejamento e batalharmos para assim procedermos diante de Deus, porque o que está em jogo não é um carro, uma casa, boas roupas, um emprego, faculdade, nada dessas coisas supérfluas da terra, mas o que está em jogo é a nossa salvação. O terceiro tópico fala sobre estudarmos o terreno. Aqui nós vamos aprender que nós precisamos fazer simplesmente aquilo que está ao nosso alcance. Aqui fala exatamente desse cristão que acabei de falar acima, na questão de não se planejar e depois que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele recebe Jesus por um momento de alegria, mas logo que surgem as lutas, as tribulações, este que não procurou se planejar, se preparar, ele se sente sufocado por essas lutas, tribulações e logo se vê mais um desistente de Cristo. Estes são os que aceitam Jesus da boca para fora, confessam que creem em Deus, dizem guardar em sua providência, mas se esquecem de realizar o que todo cristão precisa fazer nessa questão de se preparar assim que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e é se fortalecer através da leitura da palavra de Deus, da oração, da meditação. Parar e refletir, analisar e estudar o que está sendo lido. Enfim, como diz o nosso comentarista, é um conjunto de ações que compõem uma vida piedosa. Nós vemos que para Neemias chegar neste patamar de sucesso, ele passou por esses 4 meses de preparo, a oração, no jejum, se planejando. E quando ele chega para pôr em prática o seu planejamento, ele teve total sucesso por ter se preparado. Confessar que crê em Deus e não praticar o que a palavra de Deus diz é negligência. E a negligência de um cristão neste âmbito faz este andar na contramão da vontade de Deus. Essas pessoas, com certeza, elas sofrem frustrações por todos os lados, por não ter se preparado, e isto falo com direção à vida espiritual, caminham por um caminho de frustração e derrotas. Se Deus não tiver misericórdia, ainda vão passar a eternidade sem Deus. Meu querido, a receita que a Bíblia nos dá é não termos que fazer mais do que está ao nosso alcance.
Precisamos estar na total dependência de Deus e nos preparando para enfrentar e vencer qualquer ataque do nosso inimigo, sem desconsiderar os seus ardis, mas estarmos devidamente equiparados para esta batalha diária. Tudo o que precisamos, Deus já nos deu. Temos que fazer somente o que está ao nosso alcance. Em seguida, temos aí esta questão do círculo de confiança. Bem, meu amado, o que se destaca aqui é o valor do trabalho em grupo. Vemos que Neemias, ele não saiu escolhendo qualquer um, mas trouxe para si um grupo específico. Aqui no tempo de Neemias, apareceu os que queriam prestar ajuda. Porém, Neemias, ele só passou o seu projeto para aqueles que estavam no mesmo espírito, no mesmo propósito e na mesma direção. Aí temos esta importante lição que nós devemos nos calar para quem não nos ajuda e sim só atrapalha. E devemos contar com a ajuda de todos aqueles que vivem, caminham e lutam no mesmo propósito em que nós estamos. Queridos, sabemos como vai nos deixar bem claro o nosso comentarista e como a própria palavra de Deus diz, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Assim, nós também não devemos fazer. Mas temos que ser inteligentes para sabermos que essa acepção de pessoas, a acepção de pessoas, está falando com direção à salvação e não com direção à realização à obra de Deus, em casos específicos como esse que Neemias estava enfrentando. Assim como Neemias, é preciso sermos cautelosos, e aí o nosso comentarista vai usar um exemplo, sintetizando bem esta questão, que é o exemplo de Jairo. E Jesus, assim que Jesus ficou sabendo que a filha de Jairo estava doente, imediatamente ele não permitiu que a multidão o seguisse, mas ele escolheu alguns, até mesmo entre os seus discípulos, e entrou para dentro do quarto onde aquela menina se encontrava, e assim esses que foram escolhidos por Jesus para aquela situação participaram daquele momento tão específico, tão significativo para a vida deles. Aqui aprendo que tem assuntos só podemos compartilhar com aqueles que realmente compartilham do mesmo propósito, ou que vive, como vai nos dizer o nosso comentarista, uma vida de oração e piedade. Quem compartilha todos os seus pensamentos e propósitos com gentes descompromissada, ao invés de conseguir apoio na sua caminhada, ele acaba encontrando um problema que vai enfraquecer e muitas das vezes até causa a desistência da conquista daquele sonho, daquele projeto, daquele planejamento. Dito isto, vemos aí a questão de falar com conhecimento de causa. Aqui nós vemos que Neemias não colocou dificuldades, ele não questionou a Deus e nem perguntou se conseguiria ou como seria e como deveria ser. Simplesmente ele abraçou a causa do Senhor, porque ele já tinha ido, como nós vimos acima, observar os escombros, ver as ruínas que se encontrava em Jerusalém, e assim ele teria o conhecimento suficiente para agir. Como já disse acima, feito esta ronda e vista exatamente
a olhos nu como se encontrava a situação de Israel. Vendo tudo isso, toda essa situação, toda a dificuldade que ele ia enfrentar, todo o trabalho que ele ia ter, jamais passou pela cabeça de Neemias dizer que não podia. Neemias sabia que Deus estava com ele. Ele já tinha um grupo preparado para trabalhar em prol desta construção. Uma coisa que se destaca aqui e dá direção para nós é que os problemas, eles sempre vão existir. Sejam grandes, pequenos, medianos, eles sempre vão estar ali. E como já destaquei acima, esses problemas são promotores de Deus para fazer a gente crescer, amadurecer e sermos melhor. Concluindo, meu querido, nós vemos a história de Neemias. Essa história nos mostra a importância de uma vida de constante preparo. Veja que a palavra ela não está nos dizendo preparados, mas sim em constante preparo. Assim precisamos dedicar todo o nosso tempo, nosso conhecimento de Deus, como diz o profeta Oséias, que devemos estar conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, e como diz o apóstolo Pedro, precisamos estar buscando o crescimento na graça e no conhecimento. Assim, nós precisamos estar sempre na dependência do Senhor, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele jamais nos abandona e nem deixa de cuidar de nós. E não devemos também nos esquecer como termina a nossa própria conclusão, dizendo que Deus, Ele fez o homem para viver em sociedade, sendo abençoado e abençoador de vidas. Sozinho nós não podemos nada, mas unidos em Deus nós conseguimos derrubar qualquer muralha, atravessar qualquer mar, vencermos qualquer gigante, conquistarmos qualquer cidade. As pedras que estão no caminho, elas sempre existirão. A diferença é se nós vamos querer ficar trupicando nessas pedras ou se vamos pegar essas pedras, movê-las do nosso caminho e começar a construir com ela muralhas pela qual nós estaremos seguros, ou se vamos fazer escadas com essas pedras nas quais nos levará sempre para cima, ou se ainda nós vamos pegar essas pedras e fazer uma ponte que vai nos fazer ir a lugares que talvez, se eu e você não tivéssemos passado por esse caminho pedregoso, não conseguiríamos chegar. Pense nisso, meu amado. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 3, a importância da perseverança. Veja que é uma continuação. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, com outros irmãos, no WhatsApp. Propague esta mensagem, faça com que ela chegue mais longe. Deixe aí o seu comentário, é muito importante para nós. Bom, que Deus em Cristo te abençoe.